Oi, o meu nome é Monique Rodrigues e eu trabalho no projeto Família Feliz, que é uma empresa onde nós tentamos resgatar valores e princípios de vida que nós estamos perdendo no nosso dia a dia. Então, hoje esse podcast vai ser mais uma conversa, tá? E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em tudo aquilo que eu falar, principalmente em relação a nossas famílias. Quero que vocês reflitam hoje como é que vocês estão sendo dentro de casa. Será que eu procuro ser boa mãe, bom pai, bom marido, boa esposa para as pessoas que estão lá em casa? Ou será que eu procuro ser apenas, mais um que chega dentro de casa, muitas vezes já estressado com o dia a dia, com as questões que envolvem, o nosso ambiente de trabalho? Então, isso eu quero que vocês reflitam, principalmente para a gente saber que tipo de pais nós estamos sendo, que tipo de família nós estamos tendo hoje. Porque eu digo que hoje, na verdade, as famílias elas estão perdidas, não existe mais aquele vínculo de família, de você sentar, almoçar junto, ter um domingo agradável com os filhos, com a esposa. Então eu quero que a gente reflita nesse momento sobre isso, tá? E eu vou começar fazendo vocês pensarem em algumas coisas. E eu gostaria que vocês refletissem sobre a felicidade. Hoje, você se considera uma pessoa feliz? Sim ou não? Responda isso na sua cabeça. Vai imaginando quando eu for falando, vai imaginando e vai responder essas perguntas na sua cabeça. E felicidade para você, o que significa? Porque muitas vezes as pessoas dizem que felicidade seria se você tivesse um dinheiro no bolso, seria se você tivesse uma casa melhor para morar, um carro na garagem. Mas felicidade, gente, ela se resume nas pequenas coisas da vida. E felicidade para mim, por exemplo, é o fato de eu ter acordado hoje pela manhã e perceber que Deus me deu mais um dia de vida. E qual foi a última vez que você se lembrou de agradecer pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos? Felicidade é o fato de nós termos saúde. E muitas vezes nós só lembramos dela quando essa porventura vem a nos faltar. Felicidade ainda está no fato de você ter uma família. Porque, bem ou mal, nós temos uma família e nós sabemos que qualquer problema da vida que nós tivermos, a nossa família sempre estará de braços abertos e estendidos para nos receber, para nos acolher e principalmente para nos ajudar. E muitas vezes nós estamos esquecendo das nossas famílias. Sabemos muito mais da vida dos nossos amigos do que das próprias pessoas que moram dentro das nossas casas. Hoje, praticamente, nós somos estranhos convivendo debaixo do mesmo teto. E isso não é legal, nem para você, nem para sua família e muito menos para a sociedade em que nós vivemos. E vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. A felicidade, então, gente, ela se resume em 4 pilares, que é família, saúde, lazer e trabalho, sustentados por uma única base, que é a fé. Independente da fé ou da sua crença, é muito importante nós acreditarmos que nós estamos aqui porque existe uma força maior regendo sobre as nossas vidas e um motivo para estarmos aqui desenvolvendo a nossa missão. Porque senão, o que eu vejo, quando a gente não tem fé, as pessoas acabam reclamando de tudo e de todos. E aí é onde a gente vê que tudo tá ruim, né? Sempre o vizinho tem a melhor vida que nós, sempre as vidas das pessoas no Instagram, no Facebook, são mais privilegiados do que nós. Mas por quê? Porque nós estamos reclamando muito mais pelas coisas que nós não temos do que agradecendo pelas coisas que nós temos. E se nós agirmos desta maneira, se nós reclamamos de tudo, a gente vai estar 100% disposto com a nossa família? A gente vai estar 100% disposto a se doar para o próximo, para o outro? Eu acho que não, né? Então, eu quero que vocês reflitam sobre tudo isso que eu estou dizendo. E hoje, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Quem é que procura todos os dias fazer pelo menos uma dessas coisas que eu vou dizer, tá? Quem é que procura sair de casa, dar um beijo na mãe, no pai, na esposa, no esposo, nos filhos, dizer um eu te amo, dar um abraço? Você desejou um bom dia para essas pessoas? Para os que fizeram, parabéns, continue sempre fazendo isso. E para os que não fazem? Não fazem por quê?
Vocês já repararam que a gente tem mania de dar desculpa para tudo, para todas as coisas que a gente não faz, para todos os nossos defeitos? Ah, não saí, eu saí de casa atrasado, por isso que não deu tempo de eu dar um beijo no meu filho. Ah, mas meu filho já tem mais de 20, 30 anos. E daí, gente, deixou de ser seu filho? Se mora na mesma casa, um abraço, um eu te amo é tão importante para ele como para você. Se seu filho estava dormindo, vá até ele, dá um beijinho. Ele pode até acordar, mas vai virar pro lado e vai voltar a dormir muito mais gostoso, porque ele sentiu o seu carinho, sentiu a sua presença. A mesma coisa com o casal. Se despeça do seu marido, da sua esposa, com um beijo e um abraço. Isso fortifica o laço matrimonial entre vocês dois. E se não teve tempo, então procura compensar essa ausência nos dias de folga ou nos finais de semana. Porque o que importa, gente, não é a quantidade de tempo que você dedica aos seus filhos e à sua família, mas sim a qualidade. E hoje, o que eu vejo é que as pessoas estão correndo para suprir o básico e o necessário em casa, com moradia e alimentação, e estão esquecendo o mais importante, que é o carinho e a atenção para os seus filhos e para a sua família. Quem é que gostaria de poder passar muito mais tempo com a família? Acho que todo mundo, né? Com os filhos, viver em um mundo mais justo e sem violência. E por que isso acontece em alguns países de primeiro mundo e não acontece aqui no Brasil? A resposta é simples: porque eles investem em educação. E essa é uma obrigação que não fica só por conta de políticos, não, gente. Essa é uma obrigação de cada cidadão que precisa cuidar daquilo que está à sua volta. Porque se cada um fizer a sua parte, nós poderíamos acabar com muitas coisas de errado que nós temos aqui no Brasil. E nós não damos conta de que todo problema social vem de uma família desestruturada. Quando existe união dentro de uma família, dentro de uma casa, nós temos a cabeça muito melhor para encarar qualquer coisa que estiver à nossa frente. Mas quando isso não acontece, a gente pode se afundar. E aí é onde a gente vê que muitas pessoas, quando você conversa, né, uma conversa, um bate-papo, principalmente entre adolescentes, você vê que muitas vezes o adolescente não vai bem no trabalho, ou já não gosta do trabalho, porque sempre ouviu os pais reclamando dos próprios trabalhos. Às vezes a gente vê briga, né? O adolescente ele é estressado, ele é revoltado. Por quê? Porque existe gritos, brigas, intrigas dentro da sua própria casa. Por isso que eu volto a focar. Todo problema social vem de uma família desestruturada. Porque quando você tem uma família estruturada, você tem cabeça para encarar todos os problemas das suas vidas. Agora, quando você tem uma família cheia de brigas, de intrigas, você pode se afundar junto também. E hoje nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos, sobrinhos, afilhados, tanto em creches como em escolas, muitas vezes com os avós, né? Ou o pior, para o mundo. A tarefa, gente, de educar, a gente sabe que é um pouco complicada, né? Quem é que é pai já sofre um pouco mais. E quem não tem filhos, muitas vezes foge dessa obrigação. Porque todos nós temos a obrigação com uma criança na nossa volta. Porque o futuro melhor, gente, só depende deles, dessas crianças, desse futuro cidadão, que vão crescer em um dia e, quem sabe, governar o nosso país. Mas uma criança, você educa até os 10 anos de idade, que é ainda quando você consegue ter um certo poder sobre ela, né? E é onde também ele já tem o seu caráter, a sua personalidade formados. Se você não educou até essa data, essa idade, você não educa mais. Porque daí eles vão sofrer influências do próprio meio. Aí é onde o adolescente, né, já começa a querer sair com os amiguinhos. Hoje a gente vê que as crianças, né, estão namorando cada vez mais cedo, já estão tendo uma vida, né, um relacionamento com uma outra criança desde muito cedo. Então você consegue educar até os 10, 11 anos de idade. E toda educação ela deve ser baseada em cima de 3 princípios. De valores corretos de vida, né? E em cima de 3 pilares, na verdade. O amor, o elogio e a fé. O amor, eu ainda divido ela em 3 partes. Eu diria que o amor ele deve ser entre pais e filhos, entre o casal e o amor entre irmãos. Então vamos lá descrever todos esses amores. O amor entre filhos, por exemplo, é o primeiro exemplo nosso. Muito mais do que um objeto, uma criança, ela só quer o seu carinho e a sua atenção. E você tem dado isso para os seus filhos? Para os seus sobrinhos? Para os seus afilhados?
para a sua família? A criança muitas vezes chora, você nem tem paciência de perguntar o porquê do choro. Você já manda ela calar a boca, ficar quieto, engolir o choro. Você ao menos dá a chance dessa criança chorar. Às vezes ela está chorando porque ela está passando por algum problema na escola, algum probleminha dentro de casa, e o choro é uma maneira dela pedir socorro. Estamos esquecendo de utilizar uma palavrinha tão simples, mas com um poder tão enorme, que é o eu te amo. Qual é a única certeza, gente, que nós temos nas nossas vidas? Eu tenho certeza que vocês vão me dizer da morte, e é essa mesmo. E nós nos enganamos de achar que nós vamos partir apenas quando estivermos velhinhos ou com algum problema de saúde. Esquecemos que para morrer basta estar vivo. E se porventura um dia você não voltar para casa, pelo menos uma lembrança boa você deixou para quem fica. Ele sempre me demonstrou carinho, ela sempre me deu um beijo antes de sair de casa, ela sempre esteve presente o tempo todo. Isso que vai ficar para as pessoas, se porventura um dia você não voltar para sua casa. Uma coisa que eu vejo também muito de errado é que os pais fazem hoje em dia. Eles não sabem dizer não para os filhos. E isso eu vejo que vem de muita culpa, principalmente pelo fato do pai e a mãe estar no mercado de trabalho, né? Vocês trabalham, vocês ficam o dia inteiro fora de casa. Quando chegam em casa, muitas vezes estão cansados. As mulheres, né, vão para um segundo turno de trabalho, que eu diria, vão fazer comida para o marido, para as crianças, lavar roupa, limpar a casa. E a gente sabe que realmente é um estresse diário e muitas vezes nós não temos tempo suficiente para estar com os nossos filhos, mas nós precisamos ter esse tempo. E uma coisa que eu vejo muito de errado é que os pais eles tentam comprar essa ausência, essa culpa de não estar presente, né, 100% do tempo com os seus filhos, com objetos, com brinquedos, com tudo aquilo que a criança quer, né? Muitas vezes deixando ela fazer o que ela bem entender, ou muitas vezes deixando ela comer, né, o que ela bem entender. E isso não é certo. Vocês precisam saber dizer não para os seus filhos, porque quem domina eles são vocês e não eles que dominam vocês. E se vocês forem dar alguma coisa para a criança, aprenda a pedir algo em troca. Desde uma nota melhor na escola ou uma simples ajuda nas tarefas de casa, porque assim eles aprenderão que as coisas não caem do céu e vão aprender a dar valor quando ganharem alguma coisa. Então, saibam dizer não para os seus filhos e o porquê vocês estão dizendo esse não. A segunda coisa mais importante, como eu disse, que está entre o pilar do amor, é o amor entre irmãos. E uma coisa que os pais fazem muito de errado é comparar um irmão com o outro. Não faça isso, gente. Vocês criam muitas vezes uma competição e uma rixa entre os próprios irmãos. Aprenda a enxergar o lado bom de cada um. Você pode ter 10 filhos e nenhum deles vão ser parecidos uns com os outros. A gente sempre tem aquele filho mais devagarzinho, aquele mais bagunceiro, aquele mais arteiro, aquele mais tímido, né? A gente sempre tem diferenças entre eles. Não comparem uns com os outros, porque você comparando, além de você criar uma rixa, né, entre eles, você pode criar muitas vezes aquela raiva que não volta mais atrás. Por quê? Porque eu sei que o meu irmão não é tão bonzinho assim como meu pai está dizendo, como minha mãe está dizendo. Eu sei que por trás dele, ele faz coisa errada também. Então é onde você cria muitas vezes um desamor entre os próprios irmãos. Então não faça isso. Aprenda a gostar deles da maneira com que eles são. E por último, o amor entre o casal. Harmonia dentro de casa só depende de duas pessoas. E quem são elas? É o casal. E como está o relacionamento entre você e o seu parceiro? Vocês procuram discutir as suas diferenças entre quatro paredes, fora do alcance dos seus filhos, ou ficam naquela guerra na frente deles? Porque vocês se lembram quando vocês se namoravam? Então vamos lembrar. Quando a gente namora, o que acontece? Eu digo que os bichos são todos pequenininhos, né? É meu gatinho pra cá, minha pombinha, meu amorzinho, meu benzinho, não é assim? É tudoinho. E quando casam? Muitas vezes mal se falam, nem se olham, né, nos olhos, não trocam palavras de carinho, é um gritando e xingando o outro o tempo todo. E os bichos também crescem, né? Porque daí é aquela coisa, sua vaca, sua anta, não é assim que acontece? Quando namora, vamos voltar a lembrar de novo. Vocês trocam cartas de amor, mensagens no celular,
Mas e quando casa? É lista de compras, contas a pagar, não é assim? E os seus filhos estão vendo e assistindo tudo isso. E como você acha que vai ser a relação dessa criança ou desse adolescente futuramente, com uma casa cheia de brigas, cheia de intrigas, na qual o casal não demonstra nem um pouco de afeto um com o outro? Vai ser igual, gente, à base de gritarias e de ofensas também. Porque nós esquecemos que nós mesmos somos os espelhos dessas crianças. E se nós refletirmos coisas boas, nós colheremos coisas boas. Se refletirmos coisas ruins, eles aprenderão coisas ruins. Então, plante coisas boas na sua casa, se vocês querem que os seus filhos tenham uma vida melhor no futuro. O outro nutriente importante é o elogio. Se a criança faz 10 coisas certas, o pai nem nota. Mas se fizer uma coisinha errada, você já cai matando, gritando com a criança, não é assim? Para começar, se o seu filho fizer qualquer coisa certa, elogie, que eles vão procurar fazer sempre para te agradar. Agora, se fizer alguma coisa de errado, chame no cantinho para dar bronca. Não chame a atenção dele na frente dos outros. Aponte os seus erros e deixe ele saber o porquê está sendo castigado. Eu tenho certeza que quanto mais você elogia algo que uma criança faz, mais ela vai procurar fazer de melhor. Por quê? Porque ela está agradando os pais e ela não vai querer te desagradar. E o último pilar, eu diria que é a fé. Independente da sua fé, tá? A gente não está aqui para dizer qual é a fé certa, qual é a religião certa ou errada, mas uma fé em algo a mais. Ensine os seus filhos o caminho certo para que eles o caminho certo para que eles tenham que seguir, porque com certeza ele não se desvirtuará tão fácil. E como eu disse, as pessoas que eles menos querem magoar são os próprios pais. E se você ensinou para ele o que é certo e o que é errado, você pode ter certeza que eles vão pensar 2 vezes antes de ir para escolher alguns dos caminhos. E claro, ninguém tem um manual de instrução para saber como é que deve ser a formação de uma família. Mas eu diria para vocês, gente, que as coisas aí fora estão do jeito que estão e a violência crescente a cada dia que passa porque as famílias estão desestruturadas. E os seus filhos, por falta de valores, carinho e atenção, acabam indo procurar isso nas ruas. E muitas vezes é onde se deparam com pessoas de má fé e aí se envolvem com pessoas erradas. Às vezes eles acabam se tornando adolescentes revoltados e vão buscar um prazer momentâneo em drogas, em bebidas. Aí não preciso nem dizer para vocês, né? Acontece tudo aquilo que nós já sabemos. Eles roubam para sustentar o vício, matam, fazem a vida da família virar um inferno. Aí, aqueles 15 minutos que você nunca teve para conversar com seu filho, você vai ter que ter para tirar ele de uma boca de fumo, para visitar ele na cadeia, ou pior, para enterrá-lo. Isso não é drama, gente. Isso é uma realidade que vem acontecendo a cada dia que passa com as famílias brasileiras, justamente porque nós não estamos dando carinho e atenção para os nossos filhos e, principalmente, não estamos educando-os da maneira correta. Aí eu pergunto para vocês conseguem então enxergar agora o porquê eu disse que nós temos uma grande influência na sociedade em que nós vivemos? E que a violência no nosso país cresce e o maior culpado disso tudo somos nós mesmos, nós que somos pais, que estamos esquecendo de educar nossos filhos em cima de bases e princípios e principalmente de educação. Não terceirize a educação dos seus filhos, gente. E não faça dos eletrônicos uma babá. O que eu vejo muito hoje acontecendo é que às vezes os pais se enganam que jogando videogame, né, ou dando um eletrônico qualquer pro filho, o filho tá lá quietinho, tá dentro de casa, tá debaixo dos olhos. Mas espera aí, você procura saber quais são os tipos de jogos que eles estão jogando, que tipo de coisa que eles estão fazendo na internet? Porque se a criança não souber, se a criança e o adolescente eles não souberem distinguir a fantasia da realidade, eles vão colocar essa violência virtual para fora, tá? E é o que vem acontecendo muito no nosso país, não só aqui no Brasil, né? Em outros países também. Quem é que lembra daquele caso recente, por exemplo, daquele menino que mora, né, na região de São Paulo, que matou uma família toda enquanto estava dormindo? O pai era policial, se eu não me engano, a mãe também era policial. Eles já tinham uma convivência com uma arma, né, próximo a ele, e simplesmente por conta de um videogame, influenciado por um videogame, ele matou todo mundo, foi para a escola, estudou normalmente e quando chegou em casa, se deu conta do que ele tinha feito. Uma criança de 10, 11 anos, que era isso que ele tinha.
Que país que nós estamos, né, gente? Que mundo que nós vivemos? Da onde a gente está se redimindo da educação de um filho? Que tudo isso tem acontecido, que todas essas tragédias têm acontecido com crianças tão jovens, com adolescentes tão jovens. E como eu estava dizendo, nós estamos terceirizando a nossa educação dos nossos filhos por um videogame, por um eletrônico qualquer. Mas esses brinquedos, eles não são tão inocentes assim. Porque além das crianças se tornarem individualistas, que é o que tem acontecido, porque elas jogam sozinhas, elas não precisam de mais ninguém para jogar com elas, elas estão também apresentando problemas sérios de obesidade por não exercitarem, problemas de ler por esforço repetitivo e problema nas córneas. Porque como elas não piscam na frente do videogame, do computador, elas não lubrificam os olhos. E isso é algo muito sério. Até mesmo um outro brinquedo, né, que os pais geralmente dão para os filhos, que isso na verdade já foi proibido no Brasil, mas acaba entrando, né, de uma maneira ou de outra em lojas e acaba chegando até a mãos dos pais, são as armas de brinquedo. Mesmo que a arma seja uma arminha de plástico ou de água, ela não é tão inocente assim, porque o seu filho, mesmo pequeno, ele sabe que aquilo é para atirar. E qual que é a primeira reação quando a criança pega? É atirar, não é assim? E ela atira geralmente em quem? Em quem deu o brinquedo, que é o pai ou a mãe. E aí o que acontece? Muitas vezes o pai e a mãe, para brincar com a criança, cai no chão, né? Fica se estribuchando, gritando que o filho matou a mãe morreu, né? E aí passa alguns segundos, você levanta e continua fazendo as suas tarefas normalmente. A criança olha aquilo e ela acha normal. Amanhã ou depois, se ela se depara com uma arma de verdade, que hoje não é difícil, né? Famílias terem porte de armas, o que você acha que essa criança vai fazer? Se ela vê uma arma, ela vai usar da mesma maneira. E a reação dela vai ser a mesma, pegar e atirar. Então, gente, isso não é o tipo adequado de brinquedos que nós devemos, como pais, como adultos, dar para uma criança, presentear uma criança. E por isso a nossa campanha do programa de responsabilidade social do Projeto Família Feliz é por uma sociedade menos violenta. E nós acreditamos que só é possível mudar o que está à nossa volta com educação. E a educação, ela sempre será o maior investimento na vida de uma criança e a esperança de um futuro melhor para todos nós, porque é difícil de se manipular um povo culto e informado. E hoje, infelizmente, não é o que acontece no Brasil. E nem é interessante para o governo brasileiro ter um povo culto e informado, porque daí eles podem nos manipular da maneira com que eles quiserem, não é assim? Eu morei 2 anos na Europa. E quando você fala que é brasileira, né, que você vive no Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça de muitos estrangeiros, o que é? É o Rio, é um país de futebol e de carnaval, onde a maioria das mulheres ficam nuas, né, e que é tudo realmente um oba-oba. E infelizmente essa é a imagem que o próprio Brasil vende lá fora. E ainda, né, o pior, eles acham que nós somos todos alienados e que vivemos no meio da floresta amazônica. Pode isso, gente? Quem teve a experiência de morar fora vai poder dar razão para mim e saber que isso é uma realidade e que acontece muito. E é isso o que vocês desejam para seus filhos? Que eles realmente sejam alienados? Eu acho que não é isso que nenhum pai deseja para um filho, né? E para mudar isso, só depende de você mesmo. E o futuro dos seus filhos ou de uma criança que está ao seu redor está em suas mãos. E nós, do Projeto Família Feliz, nós temos a solução. E nós achamos que a solução para tudo isso é o amor e a educação. E a educação pode começar com o simples fato de vocês entregarem brinquedos educativos para uma criança, substituindo os brinquedos violentos e os eletrônicos, já que a nossa campanha é por uma sociedade menos violenta. E algum tempo, né? Quando a gente conversa muitas vezes com os pais, com o tempo, a gente percebeu que os pais muitas vezes não dão brinquedos educativos para uma criança justamente por desconhecerem as funcionalidades que esses brinquedos educativos têm e desenvolvem no caráter e na personalidade da criança, e também porque, infelizmente, no nosso Brasil, a educação é caro.
Não é assim? Escola é cara, escola de qualidade é cara, as escolas públicas são uns lixos e brinquedos educativos, então, é só geralmente a classe alta, a classe média alta que consegue ter. Por quê? Porque um trabalhador não consegue comprar esse tipo de brinquedo, porque realmente são brinquedos caríssimos no mercado brasileiro. Por isso que nós buscamos uma solução para isso. Porque se nós fazemos uma campanha para uma sociedade menos violenta, se nós dizemos os brinquedos, o mal e as influências dos brinquedos violentos na criação de uma criança, na educação de uma criança, é nossa obrigação dar a oportunidade de você que é pai levar a educação para o seu filho de uma maneira muito mais simples e com um valor muito mais simbólico do mercado. Por isso que nós temos dentro do nosso trabalho kits de brinquedos educativos, tá? Para crianças de 0 até 6 anos, onde vai desenvolver toda a questão da habilidade mecânica da criança, da coordenação motora dela, da percepção dela, né, em relação às imagens, às cores, às figuras para com o mundo e principalmente trabalhar na questão da alfabetização, que é de 0 até 6 anos, que é onde ela começa a se alfabetizar. Tá? E depois nós temos um outro kit de brinquedo, que é para crianças de 7 até nós adultos. Por quê? Porque daí são brinquedos de tabuleiro. Nós sabemos da importância que o brinquedo de tabuleiro tem dentro da vida de uma criança e de uma família. Porque o nosso intuito principal, gente, com o brinquedo educativo, não é vender. É mostrar, é dar uma oportunidade para o pai, para a mãe, para a família, poder sentar juntos pelo menos 15 minutos num fim de semana para brincar. Porque é brincando que você consegue ter o seu filho próximo de você, é brincando que muitas vezes você vai perceber se ele está mal, se ele precisa de alguma ajuda, é brincando que ele vai se abrir com você. Por quê? Porque ele sente que vocês pais, estão pertinhos deles. E aqueles 15 minutos é muito mais válido do que uma vida toda que você passou do lado da sua criança sem dar a mínima atenção para ela, sem ouvir realmente o que ela tinha para te dizer. Então esse é o intuito do nosso brinquedo educativo. Então, caso você se interesse em saber quais são os preços desses brinquedos e quais são os brinquedos que nós desenvolvemos, né, dentro desse kit e para o nosso trabalho, eu vou pedir para que vocês acessem o nosso site, que é o www.projetocriançafelizsul.com.br. Você vai na aba Brinquedos, tá? No menu, na aba Brinquedos, e você vai conseguir ver todos os brinquedos que estão lá e poder solicitar o valor dos brinquedos para nós, tá? Como eu disse, esses brinquedos, eles estão muito abaixo do valor de mercado e se vocês quiserem, a gente consegue ainda parcelar em 5 vezes esses brinquedos para vocês, tá? Então é isso, gente. Essa é a mensagem rápida que eu queria passar para vocês. A nossa família, as nossas famílias, ela só depende de nós mesmos. A sociedade em que nós vivemos, para ela ficar menos violenta, né, para que a gente consiga ter uma sociedade melhor, ela só depende mesmo de nós, das nossas famílias, da maneira com que nós educamos os nossos filhos, educamos as nossas crianças e principalmente do amor que nós damos para ela. Se vocês quiserem saber maiores informações sobre o nosso trabalho, também peço para que vocês entrem novamente no nosso site www.projetofamiliafelizsul.com.br. Lá nós temos vários artigos direcionados à família e com certeza são muitas informações que vocês podem tirar e saber para como educar uma criança, como é que deve ser, como é a maneira com que eles pensam. E tenho certeza que vocês vão gostar. Se gostaram desse podcast, eu vou pedir para que vocês, por favor, compartilhem, dando um joinha para a gente nesse vídeo. Compartilhem com as mães, com os pais que vocês conhecem, com as famílias que precisam ouvir isso. No mais, também siga o nosso canal e aguardem pelos próximos podcasts que nós vamos estar fazendo por aqui. Muito obrigado, espero que tenha alguma coisa que eu falei tenha feito sentido para você. E é isso. Obrigada, até o próximo.